clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos, podcast Patriotas 49. Eu estou muito empolgado, Sidney, com essa derrota contra os Broncos. E você? E aí, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? A coisa tá meio devagar por aqui também, cara. Foi fogo domingo, hein? Caraca, Sidney, que isso, mano? Por que eu fui inventar de gostar de NFL, cara? Me fala, é só isso que eu me pergunto desde domingo. Se eu soubesse que eu ia sofrer tanto com essa história, cara, que desespero, mano. Eu achei que ia passar mal domingo, cara. Uma hora você se conforma que vai perder, aí desiste do jogo, aí os caras conseguem fazer uma jogada lá, botam Patriots no jogo de novo, você volta, se empolga, aí depois perde. Cara, é horrível. É punk. E olha, a gente foi a nossa primeira temporada, como todo mundo sabe, acompanhando. Como é complicado acompanhar jogo assim e ainda ter que escrever, né, meu? Demais. Esse jogo também fiquei no Twitter lá e eu não queria escrever, queria xingar, não queria misturar o pessoal com patriotas. Foi uma confusão no mim. Cara, tem que ter uma separação emocional absurda, cara. Que é isso? Teve jogos aí, normalmente eu você que comenta. Cara, teve jogo aí durante o ano também que eu sofri demais, cara. E você teve a sorte de pegar esse e ia sobrar o Super Bowl pra mim. Eu tava até preparando psicologicamente já. Eu tava com medo de ser demitido do Patriotas e por falar besteira lá no Twitter, mas acabei me segurando. Cara, vamos falar desse Patriots e Broncos, não tem como, a gente tem que falar. E se tivesse ganhado, a gente estaria falando, então tem que falar quando perde também, essa é a nossa função. Antes a gente tem os nossos recados de sempre. A galera que participou da promoção, a gente teve uma super promoção no domingo, durante o jogo, no pré-jogo, no YouTube e também durante o jogo, com as fotos. Fiquem calmos, a gente está compilando fotos, a gente vai escolher por criatividade, essas coisas. Então a gente está tentando fazer um negócio bonitinho e não simplesmente escolher qualquer um aí. Então essa semana ainda a gente avisa quem são os vencedores, fiquem calmos. O pessoal também do YouTube que vai ganhar a flâmula, fiquem calmos que a gente não vai dar bolo em ninguém não, fica tranquilo. E também, Sidney, avisar a galera, lembrar também, né, tipo que agora sem temporada, já foi, e a gente continua, né, não é que não vamos sumir do mapa não, né, cara? A temporada acabou, mas o Patriotas não, o trabalho continua. A gente sabe que esses próximos 2 meses agora são bem... Principalmente esse próximo mês é bem devagar e tal, mas daqui a pouco começa a free agency, começa a draft, então é muito assunto que vai aparecer novamente e podem ter certeza, a gente vai fazer o máximo para manter conteúdo diário no site. Não deixem de acompanhar a gente, porque o trabalho não para. Não vamos negar que a gente vai dar uma baixada também no ritmo, até porque, principalmente nós dois, estamos desde fevereiro seguidos, né, cara? A gente tá no talo aí, não tivemos férias, basicamente, de Patriotas. Então a gente vai dar uma baixada no ritmo, igual a Liga também dá, mas a gente sempre vai estar informando todo mundo. Podcast vai continuar tendo, provavelmente não toda semana, mas a gente vai continuar fazendo também. A gente ainda tem que falar de resumo da temporada aqui que a gente quer fazer. Aí a gente vai entrar para falar de draft, de reforços. Tem também aquelas perfil de jogador que a gente fez, né, Cid? Que a gente vai continuar fazendo, história da equipe. Tem muita coisa aí, né, cara? Assunto, a gente vai ter que arrumar algumas coisas aí fora da rotina para preencher esse vazio da NFL, mas não se preocupe, a gente vai fazer e vocês não vão ficar sem saber nada de importante. O que se não aparecer nada no site é porque não apareceu nada de importante realmente na NFL nem nos Patriots. Não, exatamente. Vamos nessa então, Patriots e Broncos, vamos reviver esse jogo horrível.
Vamos nessa, Sidney. Domingo, estivemos lá. A semana não passou. Teve gente igual falou que chegou a outra temporada, chegou o Super Bowl e não chegava domingo. Foi desesperador esperar os dias chegarem, os dias passarem. Aí chega o domingo, a gente todo empolgado. Eu, principalmente, estava achando que esse jogo ia ser tranquilo. Tava falando a semana inteira e tomei um murro na cara. A verdade foi essa, porque o que a gente viu lá é coisa pra esquecer. Não dá nem pra ficar lembrando muito, então vamos lembrar nesse programa e apagar da memória. Começar por ataque, Sidney, que é o principal problema desse jogo, é onde as coisas realmente não funcionaram. Um ataque sem graça nenhuma, a verdade é essa, sem graça, sem sal. O Brady com uma cara estranha, não parecia que ninguém estava empolgado ali. O problema da terceira descida continuou. Pra vocês terem uma ideia, foram 2 conversões só de 15 tentadas. Tudo deu errado nesse ataque e não teve como, né, cara? Ficou aquela impressão de que a pressão foi forte, a OL trabalhou muito mal, a gente vai falar aí por partes, mas com certeza o ataque inteiro não funcionou, né? Nesse jogo deu errado tudo que deu certo contra os Chiefs e que vinha dando errado no final da temporada regular, e ainda algumas coisas que não vinham dando errado, mesmo naqueles jogos contra Jets e Dolphins, deram errado agora, que foi no caso a atuação do Brady e algumas decisões que ele tomou. Então foi um jogo terrível do ataque. Não sei como a gente conseguiu chegar no final do jogo ainda dependendo de uma conversão de 2 pontos para levar esse jogo para prorrogação, mas assim, nada funcionou e novamente o problema começou na frente, começou nas trincheiras, começou na linha ofensiva. Pra vocês terem uma noção, a pressão foi forte, tanto que a gente tem um dado aqui que o Brady não tinha tanta pressão num jogo desde o Super Bowl 42, aquele contra os Giants que a gente perdeu em 2008. Então fazia muito tempo que ele não sofria tanta pressão desse jeito. Ele tomou 20 hits na partida, que foi o recorde de um quarterback neste ano. Não é da história da NFL, é neste ano. Da história da NFL realmente eu não consegui achar, pra falar a verdade. Mas neste ano ninguém apanhou tanto quanto o Brady neste jogo contra os Broncos. O que eu achei incrível, Sidney, foi que na hora de puxar os números, na hora de estudar, eu imaginei que a impressão também teve é que os Broncos vieram com blitz o jogo inteiro. Mas não, cara. Eles fizeram 10 blitz só durante o jogo. Pra você ter uma noção, eles usaram 40% dos snaps eram blitz na temporada regular e foi só 19 nesse jogo. Então não foi cara a mais, não. Foi a DL que realmente foi lá e chegou no Brady também, né? Exatamente, e até às vezes que eles foram com 3 jogadores apenas e droparam 8 na cobertura, eles conseguiram chegar e pressionar o Brady e às vezes até sacar. Então, você quebra completamente qualquer ataque aéreo se você consegue ir com 8 jogadores para marcação e ainda assim conseguir pressionar o quarterback. A gente vê às vezes a nossa própria defesa, quando manda 3 só no pass rush, vai com 8 para marcação e os 3 ficam lá suando e não conseguem chegar perto do quarterback adversário. Quando você chega com 3, aí é difícil, praticamente impossível você completar passes. Então, o plano do Broncos foi muito bem executado. Eles conseguiram dominar a nossa linha ofensiva só com 4 jogadores em média. Eles foram muito espertos, cara. Eles fizeram alguns alinhamentos lá na linha defensiva que eles impediram nossos guards, por exemplo, de ajudar os tackles. Então eles alinhavam lá, de um lado o Von Miller, do outro o DeMarcus Ware, digamos assim, alinhados por fora dos nossos tackles, e ainda colocavam ali no gap entre o tackle e o guard os 2 defensive tackles dele. Então às vezes ficava o Brian Stork, nosso center, sozinho lá no meio. O guarda da direita não podia ajudar o right tackle porque estava com um defensive lineman com ele, e o guarda da esquerda a mesma coisa. Então eles isolaram realmente nossos tackles, e o DeMarcus Ware e o Von Miller deram um baile no Volmer e no Cannon. O Ware foi só no último período, ele fez 6 hits no Brady sozinho. Absurdo. Ele deu um baile em qualquer um que entrou na frente dele nesse jogo. O Miller também acabou com o Klein, com o meio da linha ali também. A gente já vai falar de números deles. Mas eu achei muito interessante isso. Outro número que mostra como os Patriots jogaram mal, Sidney. A gente falou, faz não sei quanto tempo que a gente fala dos tal dos 2 segundos do Brady com a bola em 2 segundos só e lançar. Esse jogo, a média dele foi de 2.12. Ou seja, um pouquinho a mais do que é o essencial, que é o número bom para ele ficar com a bola na mão. Então ele lançou rápido também.
mas mesmo assim não funcionou. A gente já vai falar dos recebedores também. Então, assim, não teve onde fugir, né, cara? Não teve assim, faltou isso, faltou aquilo. Simplesmente não funcionou. Principalmente a OL, mas o ataque inteiro não funcionou. Outra coisa também que a hora que a gente vai ver, sofreu pelo meio, sofreu pelas pontas e sofreu com blitz. A OL teve, acho que todo o jogo bom que ela fez contra os Chiefs, ela conseguiu acabar com a imagem dela nesse jogo contra os Broncos. Não teve como. Vamos passar um pouquinho os números, Sidney. Você tem aí como que foi cada jogador dessa OL, pra galera saber. Todo mundo foi mal, né? Assim, para não dizer que não se salva ninguém, eu gostei da atuação do Shaq Mason, que é o calouro. Ele foi o único que se salvou, digamos assim, nessa linha. Mas veja só, os dois desastres dos tackles. Marcus Cannon cedeu 2 sacks e meio e 5 hits e cometeu um false start. Triste. Sebastian Vollmer cedeu 7 hits e meio sack. Josh Klein foi demolido pelo meio ali, pelo Derek Wolfe e pelo Malik Jackson. 5 hits ele cedeu e cometeu um false start. Brian Stork, o center, cedeu 2 hits e cometeu uma falta de 15 jardas infantil, que acabou anulando um retorno muito bom que o Danny Amendola tinha conseguido logo antes. O Shaq Mason, nosso guard, cedeu um hit e o Cameron Fleming, que entrou de right tackle uma determinada jogada lá, cedeu um sack. O Diego Alex mandou pra gente uma pergunta que eu acho que a gente pode pensar aqui e a gente discutir um pouquinho. Ele fala assim: seria bom ter deixado um tight end para ajudar a OL ou colocar o Andrews de center e o Stork de right tackle? Trago uma informação antes da gente responder. O Williams, o tight end que é mais focado em bloqueio, ele participou de 19% dos snaps, 16 de 83 snaps do jogo. É pouco para a situação que a gente estava, mas também tem aquela história, né, Sidney? Se por muita gente para bloquear, não tem gente para lançar também, né? É complicado. Eu acho que a gente já usou nessa temporada, em alguns jogos que estávamos com desfalques lá na OL, a gente usou muito o Mike Williams e às vezes até o Gronk. Teve um jogo que eu não vou recordar agora exatamente qual foi, mas que o Gronk ele ficou mais tempo bloqueando passe do que correndo rotas. Então, existia essa alternativa. Eu até entendo eles não começarem com ela, eles acharam que os 5 apenas eram suficientes para segurar o pass rush dos Broncos, mas eu acho que faltou um pouco de percepção de que esse ajuste era preciso. A partir do momento que você vai lá no primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto e o pass rush dos Broncos começa a dominar, alguma coisa tem que ser feita. Você tem que colocar alguém ali. Não adianta você ter 4, 5 recebedores correndo rotas e o quarterback não ter 2 segundos para lançar a bola para eles. Então eu acho que o que faltou foi ajuste. Alguma coisa teria que ter sido feita e não você manter o mesmo esquema durante toda a partida quando via que ele não estava dando certo. A gente viu, inclusive, no de dentro do campo, que às vezes que o Stork foi para tackle, ele é ruim demais também. Então não dá para saber se ele lá resolveria o problema. Mas, é igual você falou, na situação que estava, não custava tentar, né? Porque não tinha nada que funcionava. Então, ruim por ruim, vamos tentar. Quem sabe dá certo. Se melhorar um pouco, já é melhor que o ruim que a gente tem hoje, né? Assim, Stork de tackle eu acho que seria uma solução de último desespero. Eu acho que você tendo um jogador da posição, por mais que seja o Cannon, por mais que a gente saiba que ele não é o melhor tackle do mundo, longe disso, eu acho que colocar o Stork numa situação dessa, principalmente contra um cara feito Von Miller, por exemplo, se ele fosse para a direita, sei lá, corria o risco do Stork levar um baile também e acabar confundindo, ele ser queimado na posição dele por ir mal em outra posição. Eu acho que o que faltou era colocar algum tight end a mais ali, nem que você tirasse um recebedor, deixasse só 2 e Gronk correndo rotas, e o Mike Williams ali segurando, e tentar segurar esse pass rush. O que não pode é deixar os 5 lá e eles serem dominados a partida inteira e você não fazer nada para mudar. Tom Brady, Sidney, chegou o dia da gente falar mal dele, cara? Acho que sim, hein? Acho que sim. Brady estava completamente estranho em campo. Facialmente ele estava estranho. Não tinha um rosto de confiança. Não tinha aquele let's go, go for it que ele sempre tem. Foi muito estranho mesmo ver como que o Brady estava fisicamente no campo. E também isso mostrou ele jogando, né, cara? Teve momentos que ele errou passes feios ali, que tinha que pôr na mão do cara e ele errou o passe. E momentos também que ele hesitou demais. Das poucas vezes que ele teve pocket, ele muitas vezes ele segurou a bola e não lançou para alguém.
Será que ele tava com medo de apanhar, Cid? Cara, acho que não. Medo de apanhar não, porque a gente já viu o Brady ser sacado e massacrado e ir lá e decidir jogos, né? Ele levou, por exemplo, no Super Bowl contra os Seahawks, ele levou várias pauladas lá e foi lá e conseguiu fazer aquela virada incrível no final. Mas você tem razão, foi longe de ser a melhor partida dele. Eu achei que ele foi mal mesmo, né? Aquele jogo mais ou menos do Brady, ele foi mal. Teve uma reação incrível no último período, coisa de cinema, né? Que só não vai ser mais exaltada porque a gente perdeu. Mas ele foi mal durante a partida. As 2 interceptações dele foram culpa dele exclusivamente. Porque em outras vezes que ele sofreu pressão, ele jogou a bola fora, jogava no pé do James White ali, que era o check down dele, digamos assim, e viver para lutar outro dia, né? Não cometer turnover. Nas 2 interceptações dele, ele foi muito mal. Ele errou passes fáceis, como você disse, eu me lembro de um pro Edelman e um pro Gronk, que eles estavam próximos dele, livres, e ele errou. Então, sabe, parece aquele jogo que tudo deu errado. O começo do jogo já começou errado com aquela escolha lá do cara ou coroa, que a gente vai falar daqui a pouco. E ele não tava legal não, realmente. Foi muito mal. Teve jogo que a gente viu que a jogada mal se formava e ele já jogava lá fora. Porque, não vai dar. Mas, pelo menos, um tom de interceptação. Nesse jogo, ele forçou a bola, sim. Uma interceptação dele, ele tomou o hit, então ele lança já sendo acertado. Mas a bola que ele lança tinha 2 jogadores na cobertura, então foi besteira também. No 2-point, lá no final do jogo, para empatar, se você rever essa jogada, você vai ver que ele vai no Edelman, com o Edelman marcado, e o Gronk estava sozinho na endzone, na mesma visão dele, não é nem que ele precisava olhar para o lado, era assim, o Edelman na frente e o Gronk atrás. Foi muito mal mesmo, justamente na final de conferência, né, no jogo que pode levar você para o Super Bowl. Como eu digo, fazer a exceção do quarto, porque o que ele fez no quarto período foi do nível do que ele fez no final do Super Bowl lá, para levar o jogo para a prorrogação, nesse caso, mas ele foi muito inconsistente durante a partida, não estava estranho, a palavra é essa, não sei explicar o que aconteceu com ele, não. A gente não só pôr a culpa no Brady, Cid, a gente tem que deixar muito claro também que os recebedores fizeram também uma partida ruim demais. O Edelman, parecia até que o Edelman não estava lá. Ele foi o segundo jogador que mais recebeu bola para os Patriots nesse jogo, mas incrivelmente, porque nem parece. Poucas vezes eu lembro de perceber que o Edelman estava em jogo. A marcação de Denver foi perfeita, né, cara? Eles grudaram, não fizeram... Isso que a gente falou lá no começo. Não precisaram mandar muita gente para blitz toda vez. Então eles tinham jogador para marcar, tinha jogador em cover ali para fazer uma marcação dupla, e isso funcionou completamente. Anulou nossos recebedores, né? O esquema do Wade Phillips foi sensacional nessa partida, porque ele jogou exatamente para anular o que esse nosso ataque tem de bom. Primeiro, como a gente falou agora há pouco, conseguiu pressionar com 4, às vezes com 3, então isso já é um grande bônus para uma defesa marcar um bom quarterback. Eram 8 que iam para a cobertura, 7 na maioria dos casos. Se você olhar algumas fotos das jogadas, né, com aquela câmera que você vê todos os jogadores, eles fizeram uma zona de marcação nas primeiras 10 jardas assim, do ataque, com 5 jogadores às vezes. E é justamente nessa área que nosso ataque causa os maiores danos, né? Com o Edelman, com a Amendola, rotas curtas ali pelo meio, saindo, entrando. Então eles conseguiram fazer uma zona ali com 5, às vezes, ali, que não tinha para quem lançar. E se o Brady, às vezes, tivesse um segundinho ou 2 a mais, ele até conseguia achar alguém em situações normais. E nesse jogo ele não teve, né? Então ele levava paulada com 2 segundos no máximo, às vezes, do snap. Então foi um plano de jogo muito bem feito e muito bem executado. Não, e mostrou como quando se estuda o adversário, né? Foi realmente estudar como o ataque dos Patriots estavam jogando e tentar parar. Eu gosto muito de falar aqui da história do cobertor curto. O cobertor de Denver era longuíssimo, né? Porque eles conseguiram, desse jeito, indo com pouca gente para blitz, sobrar cobertor lá para cobrir o fundo e chegar no quarterback. Então, como você disse, perfeito plano de jogo dos Broncos. E tem outra coisa também, o fato de a gente não ter um mínimo jogo terrestre facilita demais isso, porque a defesa não tem que se preocupar com uma possível corrida. Eles sabem que os 3 ou 4 que estão lá na DL vão parar, nem o linebacker eles vão precisar usar para parar corridas. Então, ou seja, você já mata o play action do time dos Patriots, porque como é que você vai ter play action se você não tem corrida? Os defensive ends não hesitam, porque eles sabem que vai ser passe, então eles sempre vão para cima do Tom Brady. Então, tudo facilita, né, quando você não tem jogo terrestre para marcar. Uma coisa que eu achei interessante da que a gente vinha falando também nas últimas semanas, CJ, foi a troca de uso aí do Martin com o LaFell.
A gente até falou que com a volta do Edelman e o Amendola e o Gronk juntos, o LaFell seria aquele jogador mais secundário que pegaria cornerbacks mais secundários também, mas no fim ele realmente, como ele não foi bem contra os Chiefs pela milionésima vez, mudaram aí. O LaFell só participou de 33 snaps e o Martin de 59. Não que isso resolveu por alguma coisa, mas foi interessante aí que já começaram a usar o Martin muito mais do que o LaFell, né? Cara, o LaFell, temporada para esquecer, risca do mapa, finge que não aconteceu 2015 para ele, porque foi horrível. Eu sei que, inclusive, esse é até um ponto que o Bill Belichick enfatizou, né? Ele falou que um jogador que perde a off-season é uma perda irreparável para a temporada dele, porque você perde a formação dos fundamentos do ataque e tudo. Então, o LaFell, ele ficou naquela lista que retorna depois de algumas semanas, ele entrou no meio da temporada, não teve a pré-temporada, então eu sei que isso prejudicou demais ele, mas assim, acho que ele poderia ter produzido um pouco mais, independentemente disso. E o Martin, que acabou de ter o contrato renovado com a gente por 2 anos, né? Quando a gente estava sem ninguém para pôr em campo, ele até que apareceu em alguns jogos, mas se você olhar especificamente contra Denver, somando os 2 jogos contra Denver, da semana 12 e a final da AFC, ele teve 2 recepções. Então, assim, ele é um cara que pode contribuir no ataque, mas não adianta você ter esperanças de que o Martin vai ser o cara que vai carregar o seu ataque aéreo. Um destaque desse jogo que a gente pode falar no ataque é o James White. Ele conseguiu se livrar muito bem. Ele estava com o Trevathan de marcador basicamente o jogo inteiro dele, o linebacker, e ele conseguiu muitas vezes. O matchup foi bom para ele, né? Ele conseguiu se desvencilhar, tanto que o Brady procurou ele 9 vezes. Até muitas vezes procurou o White do que normalmente procura, só que daí faltou ele pegar a bola, né? Coisa que também põe replay aí da gente falando isso o ano inteiro. Teve muito drop bobo do White que poderia ter feito uma diferença no jogo, né? Teve 2 jogadas com ele que poderiam ter feito uma grande diferença. Um foi um drop dele realmente, um passe até difícil assim de agarrar, mas que dava para ele ter agarrado. E outro na end zone que o Brady jogou com muita força, realmente não dava pro White. E ele até conseguiu esse destaquezinho aí que você falou. Se você olhar direitinho, tinham vários jogadores dos Broncos, toda jogada, agarrando o White quando ele tentava sair do backfield para correr a rota. Agarrando, cara. Acho que se os juízes prestassem atenção nisso, ia ser uns 5 holdings nessa partida no White. Ele tentava sair dali ele ficava um segundinho ou 2 para ver se precisava bloquear alguém, e quando ele ia sair, alguém abraçava ele. Tem foto disso, inclusive, rolando aí pelo Twitter, depois a gente vai ver se acha, mas, bom, não adianta dar desculpa quando a gente jogou tão mal em tantos setores, né? Para fechar esse ataque, a gente tem que falar do Gronk, que jogou machucado mais uma vez, inclusive ele teve cãibra no último quarto, só que eu acho que é bom ele ter cãibra novamente, porque no último quarto ele destruiu, né, cara? É triste que o que Brady e Gronk fizeram no último período não vai ser lembrado, né? Não serviu pra nada, né? Vamos dizer porque assim. Foi histórico, foi ridículo o que eles fizeram, não tinha mais ninguém para lançar naquele final de jogo, tudo era no Gronk. Teve um passe de 40 jardas, sensacional. E, 8 recepções, 144 jardas, 1 touchdown em final de conferência contra aquela defesa dos Broncos. Foi uma das melhores atuações, eu posso até cravar, de um tight end na história da NFL. É impressionante o que o Gronk consegue fazer. Se a gente tivesse um joguinho terrestre, cara, para ajudar no play action, ajudar a defesa adversária a ficar mais esperta, ele poderia fazer muito mais ainda. Bom, vocês sabem, o touchdown saiu numa jogada terrestre, mas eu me recuso a falar de corrida nesse Patriots, nesse jogo, porque simplesmente só foi aquilo e acabou. Mais nada, isso que temos para falar de corrida neste podcast. O Felipe Mesquita, que é o meu xará, pergunta se a gente acha que o mau desempenho do ataque se deve à falta de alvo confiável para o Brady. Completamente não, né, Cid? Não, ele tem alvos confiáveis. A questão é que a defesa dos Broncos é muito boa, a melhor da NFL essa temporada. O Edelman claramente não estava bom do pé, ele até dava para ver às vezes que ele saindo do campo, ele saía mancando. Eu tenho para mim que naquele jogo dos Chiefs lá, que ele jogou tão bem, ele sentiu alguma coisa da cirurgia dele e não foi 100% para esse jogo. O Gronk sentiu câimbras, então a Amendola a gente já sabe que pode ser um alvo confiável. O que não dá é você com o Gronk e com câimbra. Edelman machucado e a Amendola bem marcado, não tem como. Então, acho que não é problema de falta de alvo confiável, não. É falta de outros problemas, de outras qualidades, como linha ofensiva, jogo terrestre, tudo isso contribui. E os confiáveis dele não conseguiu jogar. A verdade é essa. Eu acho que a gente tem que, de uma vez por todas, né, Sidney, lembrar a galera que quando os Patriots perdem, não quer dizer que só os Patriots perderam. Quer dizer que o outro time ganhou. Principalmente nesse jogo. Os Broncos ganharam da gente. Eles jogaram muito melhor que a gente. Não tiveram um jogo incrível. Mas no nível,
a gente jogou um nível lá embaixo, eles tiveram um nível um pouco melhor. A defesa, ao contrário, a defesa jogou muito bem. Então não tem o que falar, gente. Os Broncos ganharam o jogo, é simplesmente assim. Tivemos 1 milhão de problemas, sim, e eles não tiveram, eles souberam aproveitar os nossos problemas. Basicamente, este foi o ataque dos Patriots. Sidney, na defesa, a gente pediu, implorou, rezou para que eles conseguissem parar o jogo corrido dos Broncos. A gente até falou que essa era a chave do jogo, que era isso que poderia resolver a história, e eles fizeram o que a gente pediu. Eles anularam o jogo corrido dos Broncos. Só que isso não adiantou, e nos passes, nas poucas vezes que o Manning realmente jogou muito bem nesse jogo, ele foi lá e anotou 2 touchdowns, e foi o suficiente, né, cara? Eu acho que eu não entendi o esquema da defesa no começo do jogo, não entendi, não concordei, porque não só a gente aqui do Patriotas, qualquer pessoa que falou do jogo durante a semana sabia que eram 2 chaves para essa defesa ter sucesso. Uma, como você falou, parar o jogo terrestre, e a segunda, você teria que marcar os jogadores dos Broncos pressionando, marcar homem a homem, não em zona, porque em zona a gente sabe que o Manning, apesar de não ter o mesmo braço, ele consegue ler zonas perfeitamente, então você teria que marcar eles homem a homem para forçar o Manning a lançamentos difíceis, né, a passes difíceis e que os cornerbacks contestariam, né, brigariam pela bola. A gente viu parar o jogo terrestre, mas não viu essa marcação forte. A gente viu zonas e zonas muito frouxas no meio, principalmente, da defesa no começo. E esse tipo de marcação ocasionou 2 touchdowns dos Broncos e a gente não conseguiu superar isso depois. Bom, vocês sabem, né? Vocês acompanham, sabem que eu odeio jogar em zona. Ainda mais contra o Peyton Manning. Então foi o que... Mas eles ajustaram depois, tanto que a gente tem um número aqui que, nos últimos 3 quartos do jogo, ou seja, segundo, terceiro e quarto, o Manning passou para 74 jardas e teve um rating de 69,1. Ou seja, entenderam, diferente do ataque, né, Sidney? Eles entenderam que não deu certo e se ajustaram e resolveram o problema. Uma outra coisa também é que esses passes curtos a gente sabia que viriam. Então, essa zona não tem porquê. É mais fácil você ficar no seu e sabendo que provavelmente ele vai para uma rota curta. O touchdown do Owen Daniels, por exemplo, em cima do Collins, é tão simples o que eles fizeram. Eles jogaram 2 receivers em cada ponta indo para o fundo para ocupar os corners e os safeties e jogaram o Owen Daniels no meio. E um corte simples que ele fez, ele matou o Jamie Collins e foi para a end zone. Tem coisa que não tem mais água com açúcar, né, cara? E talvez se o Jamie Collins tivesse ficado mais próximo à linha e pressionado o Owen Daniels na saída, né, forçado ele a mudar a rota, ele pudesse não ter conseguido correr a rota que ele queria. Mas o Collins recuou, né, de costas, né, de frente para o quarterback, uma clara demonstração de que ele ia cobrir aquela zona ali. O corte do Owen Daniels matou ele e ele não conseguiu se recuperar. Então, e outra, a gente sabia também que os Broncos iam abusar daquela rota comeback, né, que o jogador corre, para e volta para receber. E no início a gente viu o Malcolm Butler marcando o Emmanuel Sanders, por exemplo, a 10 jardas do Sanders. Então, claramente favorecendo esse tipo de rota que a gente sabia que o Denver Broncos ia usar. Então, cara, se a gente aqui do Patriota sabe que eles iam abusar disso, como é que o Bill Belichick e o Matt Patricia não sabiam? É isso que eu não consigo entender. Agora, como você disse, eles ajustaram e os 3 últimos quartos da defesa não tem o que falar. Eles anularam completamente o ataque dos Broncos. Sobre o front seven, a gente tem que falar assim, por mais que o Collins tenha participado dos 2 touchdowns, participado de uma maneira negativa, ele conseguiu até que fazer um jogo bom, porque ele teve 2 sacks, fez um hit e pressionou uma vez. Então, se não fosse aquelas 2 marcações, o Collins teria tido mais um jogo incrível. Hightower também foi bem, com 2 pressões. O Brent teve um jogão pelo meio da linha, com um sack e um hit. E uma coisa que eu achei interessante, Sidney, é que eles foram criativos desta vez. A gente pede tanta criatividade aqui, e eles fizeram isso com a linha. Por muitas vezes, o que acontecia? Não ia para blitz naquela situação de ir um cara a mais. Ia, por exemplo, o Collins e o Hightower para cima, principalmente ali passando do lado do center, só que o Ninkovich e o Jones voltavam e ficavam na marcação. Um dos sacks do Collins foi desse jeito. Isso aí já faz a OL fica desconfortável, já vem um outro tipo de marcação, já tem que olhar de um outro jeito. É bom isso, né, cara? É bom essa criatividade de não jogar muito igual também, né? Exatamente, e para isso você precisa de jogadores versáteis, e nem todo time da NFL tem 2 caras, como o Hightower e o Collins,
que são tão bons na marcação quanto no pass rush. Então, isso dá inúmeras possibilidades. Em uma jogada você manda os dois, como você falou. Na outra você recua o Collins e manda o Hightower. Na outra recua os dois, entendeu? Você tem várias oportunidades de mexer com esse pass rush aí. Agora, dentro do front seven que a gente tá falando, os defensive ends me decepcionaram, os 3. O Nico, nem tanto, porque ele se machucou no início do jogo. Deu para perceber que não daquele... que os jogadores se empilharam ali, ele não saiu legal. Então, acho que isso afetou a partida dele, mas o Chandler Jones e o Jabal Sheard me decepcionaram, principalmente o Chandler Jones. O Chandler Jones foi invisível nesse jogo, era um cara que eu tenho uma esperança de nos playoffs ele aparecer, ganhar seus combates num contra um ali contra o left tackle do adversário e fazer a diferença. Ele não conseguiu, você praticamente não ouviu o nome do Chandler Jones nessa partida. E o Jabal Sheard, que na partida da semana 12 contra os Broncos deu um baile no right tackle dos Broncos, ontem não conseguiu chegar no Peyton Manning. Então, se essa pressão tivesse chegado no Manning dos defensive ends, talvez aqueles 14 pontos ali no início não tivessem acontecido. Não, uma das coisas que a gente falou aqui, o Sheard tinha que cair pra cima do Schofield, que é o right tackle, e era jogo pra ele ser um inferno. Não conseguiu nada, e o inferno foi do outro lado, né? Que caíram pra cima do Vollmer e do Cannon. Isso sim, eles ouviram o nosso podcast e não a equipe do Patriots. Sobre mais um cara aqui que eu quero falar, uma coisa boa e uma ruim, Sidney, é o Freeney. Naquela jogada que foi o passe para trás lá, eu gostei muito da mentalidade dele de não parar e recuperar aquela bola. Foi importantíssima, porque na hora que eles tentaram lá, pediram para revisão para os árbitros, realmente tinha sido um passo para trás e o Freeney já estava com a bola na mão, então isso foi importante. Mas aí mostra também como ele é frágil, como ele é ingênuo, porque eu vou até tentar, não prometo, que eu preciso ver se eu consigo imagens boas, mas eu vou tentar usar essa jogada de dentro do campo, que mostra, que foi aquela corrida do CJ Anderson para 30 jardas, que mostra como o Freeney foi bobo, cara. Ele viu um buraco, achou que era ali que o Anderson ia correr, entrou no gap e o Anderson foi para outro e mandou 30 jardas para cima da gente, que fez o field goal. É um jogador que sofreu muito esse ano, principalmente na marcação, mas que não dá, né, cara? É aquilo que eu falo, a gente não tem reserva, né, CJ? Nessas horas faz uma falta, né, cara? Linebacker é uma posição que tem que ter atenção nessa off-season agora. A gente tem 2 estrelas de titulares, mas a gente precisa de jogadores que quando eventualmente precisem entrar para substituir Hightower e Collins, consigam jogar em alto nível, né? O Freeney a gente já viu esse ano que não dá. Um cara que eu achei que poderia até contribuir como reserva era o John Bostic, que veio do Chicago Bears numa troca, mas eu não sei se ele está machucado, porque normalmente quando o Bill Belichick investe num jogador assim, ele utiliza o cara, e o Bostic veio numa troca, a gente mandou escolha de draft para o Chicago Bears e ele não jogou. Então pode ser que ele tenha machucado, né? Então a gente vai ver se ele vai continuar para o próximo ano. Mas é uma posição que eles têm que olhar com carinho aí, a gente precisa de reservas, né, para Hightower e Collins, principalmente porque provavelmente o Gerald May não vai estar com a gente no próximo ano. Na secundária, Sidney, como a gente já falou um pouquinho, o começo do jogo foi um pouco conturbado, aquela situação de zona realmente não funcionou, e aí ajustaram. Depois que ajustaram, o Butler começou a jogar bem de novo, Logan Ryan teve um jogão contra o Demaryius Thomas, aí parece que as coisas se acertaram e o time começou a andar mesmo, né? Foi um bom jogo da secundária, eu achei, cara. Eu achei um muito bom jogo. Os 2 touchdowns, não foi ninguém da secundária que cedeu, foi o Jamie Collins. A crítica que eu fiz é aquela que no início eles deram muito espaço, principalmente para o Emmanuel Sanders voltar e receber passes, mas isso foi ajustado no final. Se você olhar assim, pelos números, nossa secundária cedeu 176 jardas aéreas para um ataque que tem Peyton Manning, Demaryius Thomas e Emmanuel Sanders. 176 contando os 2 touchdowns que o Jamie Collins cedeu para o Daniels. Então, foi uma atuação muito boa da secundária, na minha opinião. Não, de 176 jardas, 33, aí você tira do Collins dessas duas. Então já cai para 140. É um jogo bom sim, como a gente falou, o Manning nos 3 últimos quartos sumiu. Nos últimos 10 minutos, por exemplo, os Broncos tiveram 3 jardas no ataque, 3 jardas, enquanto os Patriots tiveram 3 postes na red zone, não conseguiram anotar quase nada, mas tudo bem. Mas isso mostra como a nossa defesa se ajustou e conseguiu parar o Broncos na hora que precisou. Tanto que a gente até comentava durante o jogo, né, Sidney? Só falta o ataque e jogar. Precisava de um touchdown que poderia mudar o jogo inteiro na maior parte do tempo.
a defesa foi conseguindo manter as esperanças do time, manter as esperanças do ataque, né? Eles conseguiram segurar ali pra, tipo, anota aí que a gente vira esse jogo e nem que seja pra ser nos barrancos, mas a gente ganha, né? A defesa deu inúmeras chances para o ataque ganhar esse jogo. Eu não esperava que ela conseguisse segurar o ataque dos Broncos por tanto tempo. Ia lá, 3-and-out dos Broncos, ou então conseguia um first down, no próximo não conseguia, punt e tome nossa bola pro ataque de novo. Na minha opinião, a defesa, até os touchdowns que eles cederam no início, se você pensar no final de conferência, ceder 2 touchdowns é ótimo. Até com os erros do Jamie Collins, né, contando. Então, eu acho que é uma atuação fantástica da nossa defesa, muito boa da nossa secundária. E eu estava até lembrando aqui, um dos primeiros podcasts que a gente fez esse ano, era o pessoal mandando pergunta no desespero, né, porque a gente tinha acabado de perder o Darrell Reeves, Brandon Brown, né, Kyle Arrington saiu também, então estava todo mundo louco achando que a gente ia ceder 400 jardas aéreas todo jogo. E essa temporada foi uma afirmação sensacional dessa defesa e a gente tem 2 cornerbacks jovens e com condições de serem titulares na NFL, né? Vamos falar um pouquinho do Special Teams, que daí eu quero puxar uma pergunta que a gente recebeu aqui. 2 coisas importantes aí no Special Teams, né, Sidney? A gente teve o retorno de punch foi quase nulo. O punter dos Broncos, que eu não vou lembrar o nome, teve um jogo animal, porque ele jogou a gente dentro da linha de 10 por várias vezes, né, cara? É impressionante. Posição de campo é essencial em qualquer jogo da NFL e quando você olha no final de conferência, mais ainda, né? Várias vezes a gente começou atrás da linha de 10. O punter do Broncos, eu também não vou lembrar o nome dele agora, o cara é um cavalo, tinha cada paulada que deixava a gente o cara é um cavalo, ficou ótimo, ficou bem literal, né? Foi sem querer isso aí, mas acabou casando. Cara, não dá. Quando você começa com um ataque sofrendo, a OL uma peneira, e você começa tendo que fazer 90 jardas por drive para pontuar, complica demais. Aí eu puxo a pergunta o nome dele no Twitter tá como Gronk e o arroba dele também é Gronk alguma coisa, então eu não sei o nome dele. Vai como Gronk, faz de conta que é o Gronk. Faz de conta que é o Gronk que mandou, velho. Ele perguntou aqui, eu vou puxar a pergunta dele pra gente até falar já do erro do Gostkowski. Ele falou assim, quem que a gente acha que impactou mais na derrota? Se foi os touchdowns que o Collins tomou ou se foi o erro do extra point do Gostkowski. Aproveita pra gente, já vamos aproveitar também para falar desse chute, porque é importante falar dele. Fala o que você acha aí dessa pergunta do Gronk. O fator decisivo que contribuiu para a derrota não foi nenhum dos dois, mas se tiver que escolher algum dessas 2 opções aí, ou o extra point errado do Gostkowski ou os touchdowns do Collins, eu ficaria com os touchdowns do Collins, porque foram não só uma falha individual dele, como a gente falou, né, uma chamada estranha da defesa e ele caiu no drible do Owen Daniels lá. O Gostkowski errar extra point é a coisa mais rara desse planeta. O último extra point errado dele foi na temporada de calouro dele em 2006. Impactou no jogo? Claro que impactou. Tanto que no final a gente, ao invés de precisar chutar um extra point para levar para a prorrogação, a gente precisava de uma conversão de 2 pontos. Mas várias outras jogadas e decisões da comissão técnica no jogo, na minha opinião, impactaram mais do que esse extra point errado do Gostkowski. Então, não vou jogar a culpa da derrota nele. Se a gente não tivesse o Gostkowski, provavelmente a gente não estaria nem nessa final de conferência, porque a gente ganhou jogos por conta dele. Errou, extra point. A gente sabe que aumentaram a distância esse ano, o índice de erro aumentou um pouco, apesar de ainda ser baixo, mas não dá para colocar responsabilidade no Gostkowski, não. A minha resposta é um pouquinho diferente da sua. Eu também acho que o que mais foi fator não é nenhuma dessas 2 coisas. Para mim é o ataque que não conseguiu pontuar. A gente teve um ataque que conseguiu fazer um touchdown no começo e depois foi fazer lá no fim, onde realmente precisava, mas não é isso que se espera do ataque dos Patriots de jeito nenhum. Então, assim, para mim esse é um fator principal, é o ataque não ter funcionado, porque você tem um ataque e ele tem que pontuar no jogo. É simples assim, é muito mais do que fez nesse jogo. Agora, entre as 2 coisas, eu acho que o erro do Gostkowski foi pior. Porque, como a gente falou, a defesa jogou bem. 2 touchdowns que uma defesa toma num jogo é normal. Vamos falar a verdade. Não adianta você achar que se todo jogo você vai com a sua defesa e não vai tomar nenhum. Por mais que o Collins tenha errado e ele sozinho, mas eu acho que é normal. A defesa jogou bem, ela se ajustou, ela deu tanta chance para esse ataque, então eu não jogaria o problema na defesa, não. Eu acho que o Gostkowski, se fosse um field goal, até ok, mas por ser extra point, cara, aí pra mim jogou esse peso no pé dele. De novo, não é o principal fator, mas pra mim foi o segundo fator que atrapalhou nesse jogo.
Bom, Cid, antes da gente terminar esse programa, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de algumas decisões que eles tomaram, que foram estranhas, principalmente os treinadores aí. Já começo falando que, para quem não sabe ainda, ontem o coach da OL, o Guglielmo, foi demitido já. Vamos falar desse assunto primeiro para a gente puxar as outras coisas. Muita gente comemorou, foi quase que a vitória que a gente não teve foi o pessoal vendo essa notícia aí da demissão do cara. Eu tô achando estranho isso, Sidney. Eu acho que assim, querendo ou não, o cara não teve OL, o cara não só teve gente nova, um monte de gente machucando. O Patriots teve 1 milhão de combinações de OL na temporada inteira. Eu acho que aconteceu alguma coisa ali por trás. Ou ele deve ter falado que não precisava de jogador, ou essa questão que a gente falou no próprio jogo contra os Broncos, que ele não tentou acertar, não tentou mexer em nada, deixou ele basicamente que estava ali, sabendo que ela não funcionava. Alguma decisão forte aí que ele deve ter tido valeu para esse corte de pescoço dele, né, cara? Eu não tô lá no dia a dia de trabalho dele para saber como é que ele faz, mas eu não teria demitido. Minha primeira impressão foi essa. Por quê? Eu também não, só para Em primeiro lugar, foi ele o técnico da OL campeão do ano passado, que segurou o pass rush do Baltimore Ravens no playoff, segurou o pass rush do Seattle Seahawks no Super Bowl, com um calouro de center. Esse ano, começa a temporada sendo obrigado a jogar com 3 calouros na linha ofensiva, sendo um deles não draftado, que é o David Andrews, jogando com o Trey Jackson e o Shaq Mason. Aí você perde seu left tackle titular, coloca o Vollmer, o Cannon, aliás, jogando de left tackle. Logo depois perde o Cannon, aí joga o Vollmer de right tackle para left tackle, coloca o Cameron Flame de right tackle. Então, ou seja, a gente não teve estabilidade em momento nenhum da temporada com essa linha ofensiva. Talvez lá no início, quando estava todo mundo saudável e mesmo assim eles faziam um rodízio. Inclusive o De Guglielmo, ele foi muito elogiado, porque a gente nas primeiras rodadas fez um rodízio absurdo na linha e a qualidade do jogo não caiu. Então, só, você tira uma peça, coloca outra, então é porque os caras estão bem treinados, né? O técnico é bom. Então, como é que de repente você começa a perder todo mundo por lesão e o cara não é mais bom técnico? Eu acho que tem outros técnicos de posição que merecem mais questionamentos esse ano do que o De Guglielmo. Não entendi a demissão, sinceramente. Eu também não. Eu acho que, igual eu falei, alguma coisa deve ter acontecido que a gente não sabe, porque para ele ter sido assim, um dia depois ter sido demitido. E é interessante, só um detalhe, que ontem, logo depois da demissão, acredito, não lembro quem foi o insider lá dos Patriots, que falou que teve uma fonte interna lá que disse que ele já se sentia ameaçado há algumas semanas. Então não foi por conta desse jogo. Talvez o jogo tenha sido a gota d'água. Mas se isso for verdade, para ele ter dito a pessoas próximas que se sentia ameaçado no cargo, então já devia ter algum problema ali de algum tempo. Decisões estranhas também que durante o jogo, né, cara? Quer dizer, para começar o jogo, Sidney, eu já tomei um susto porque os Patriots foram lá, ganharam o coin lá, ou a moeda, e em vez de pedir para defender como eles sempre fazem, pediram para atacar. Belichick falou que é porque ele sentiu que o momento era bom e não sei o quê. Vamos falar a verdade. O Belichick, quando ele fala, você não consegue tirar nada dele ali. Tudo que ele fala, ele fala e não fala nada. Então, a maioria das entrevistas dele é assim. Então ele falou que, não sei o quê, achei que era o momento certo e tal, mas já começou estranho dessa forma. Eu acho que eles quiseram acreditaram que eles iam conseguir fazer igual eles fizeram com os Chiefs, né, cara? Tipo, vamos entrar em campo e já vamos por 7-0 para os caras sentirem como é que vai ser o jogo. Mas não foi, né? Não foi. Eu acho que o motivo da escolha foi esse que você acabou de falar. Eles queriam começar bem, queriam colocar volta, né? O plano de jogo qual era? Parar o jogo terrestre, forçar a Peyton Manning a lançar porque ele não tá bom de braço. Se você consegue anotar uma vantagem boa no início do jogo, você força o time adversário a abandonar o jogo terrestre e passar a bola. Então, na minha cabeça, eles tentaram fazer isso. Saiu pela culatra porque eles não contavam que a nossa OL ia fazer o pior jogo da temporada e o ataque ia travar, né? A gente vai falar mais no próximo programa sobre essas questões. Mas, aliás, a gente tem muito para falar de Josh McDaniels. Porque ele foi bem estranho na temporada inteira e nesse jogo também, né, Sidney? Por que não? Já que tinha... Eu, Felipe de interior de São Paulo, falei isso a semana inteira. Que eu acho que tinha que soltar a bola curtinha no White para aliviar a pressão, iam vir para cima, poderia o White conseguir. Basicamente não fizeram isso. Das poucas vezes que conseguiram isso, o White avançou. Screen Pass, Sidney, é a coisa que mais identifica o ataque dos Patriots nos últimos anos. Não teve nada. Foram 2 Screen Pass em 60 snaps, cara.
Parece que o McDaniels botou a cabeça e esqueceu tudo que dá certo, cara. É impressionante, cara. Quais são as duas melhores formas de você diminuir a pressão de um pass rush adversário? Você correr com a bola e você fazer screen. Como é que você vê que a sua OL está sendo dominada pela DL dos Broncos? Você não só faz 2 screens e 60 jogadas de passe. 2! Faltou ajuste na OL, faltou muito ajuste no ataque. Não tinha jogo terrestre, mas as chamadas em jogadas de pequenas jardas são muito questionáveis a temporada inteira, quando a gente tem terceira para 1 ou 2, que eram situações raras. Aí quando chega em jogadas de segunda para 8, segunda para 10, ele vai corre para 1 jarda, às vezes nem isso. Então, chegou momentos no terceiro quarto, a gente já com mais com 8 pontos no mínimo de desvantagem, e ele correndo em segunda para 10, cara. Nada justifica isso, na minha opinião. Ele tinha que ter tentado alguma forma de diminuir esse pass rush dos Broncos. Inadmissível você fazer 2 screens e 60 jogadas de passe. Aquilo que a gente falou da OL também, né? Já que não tá dando certo, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar o screen. Pode ser que o screen não funcione, beleza, mas pelo menos você sabe que não vai dar certo. O problema é você simplesmente falar não vai dar e não tentar num jogo que não funcionou nada. É isso que me faz coçar a cabeça. Eu tô falando aqui coçando a cabeça de tão nervoso que me dá essa história. Aí, Cid, tem a última coisa pra gente lembrar aqui, antes que a gente comece a chorar, como a gente gosta de brincar, que foi os 4 downs. As 2 vezes, uma quarta para 1 e uma quarta para 6, que também foi umas escolhas totalmente estranhas, né? Cara, difícil. Muita gente questionou porque eles estavam 8 pontos, né? Precisavam do touchdown e da conversão de 2 pontos para conseguir empatar o jogo. Então, a primeira dessas ocasiões foi com 6 minutos no placar. Então, se você chuta um field goal, você diminui a desvantagem para 5 e você precisa de um touchdown com extra point para ganhar o jogo e não mais um touchdown com conversão para empatar. Aí, a quarta para 1 eu até entendo e até entenderia mais ainda se ela tivesse sido a primeira, né? A primeira foi a quarta para 6 com 6 minutos faltando. A quarta para 1 faltava 2 minutos e pouco. Mesmo assim, eu ainda disse, é 1 jarda, mas chuta o field goal, porque a defesa estava dominando o ataque dos Broncos. Eu não sei se o Bill Belichick estava com outros problemas na cabeça e não percebeu isso, que ele podia confiar na defesa dele para parar os Broncos e a gente ter mais posse de bola, e ele não chutou. Então, além de tudo, tentou uma jogada lá num estilo, um trick play lá, o Brady fingia que dava pro running back, fingia que jogava para um lado, o Edelman saía de um lado, veio pro outro, só que a defesa do Broncos ficou lá quietinha, não mordeu em nenhuma desses fakes e conseguiram impedir. É difícil você criticar, principalmente a quarta para 1, né? Mas era aquela coisa, se uma delas tivesse sido convertida, a gente ia ter precisado de um touchdown no final para ganhar o jogo. E outra, a gente tem Gotskowski, por mais que ele tivesse errado o extra point, o cara acerta de 50 e poucas jardas. Então, assim, daria, as chances você vai somando 3 pontos ali, como você falou, acredita na defesa. Tanto que em todas as vezes que a gente converteu, principalmente na primeira, nessa quarta para 6, que a gente tentou e não conseguiu, a defesa foi lá e segurou. Então, assim, entregou a bola de volta. Só para fazer um pouco eu não tenho muita opinião formada com relação a essas quartas descidas, não. A quarta para 1 eu achei que era para ter chutado pelo momento do jogo, porque era 2:25 no relógio, a gente ainda tinha um 2-minute warning e tinha 3 timeouts, então dava para receber a bola de volta. Mas uma coisa que eu acho que se passou pela cabeça do Belichick é que a primeira dessas quartas descidas, como eu falei, foi faltando 6 minutos para acabar o jogo. O ataque da gente não conseguiu nada o jogo inteiro. Essas 2 quartas descidas foram dentro da red zone dos Broncos. Então eu acredito que o Belichick pensou, se eu não converter isso aqui agora, pode ser que eu não chegue mais aqui no jogo, porque meu ataque está uma tragédia. Então eu acho que ele arriscou a primeira por conta disso. Ele não acreditava que o ataque ia conseguir caminhar o campo inteiro e chegar em condições de anotar touchdown novamente. Eu estou tentando entender pela cabeça dele, eu acho que foi por isso. Então, Sidney, sobre o jogo a gente não fala mais, cara. Olha só. Passou tão rápido que já acabou. Vamos voltar semana que vem para falar tentar fazer aí um resumo, algumas coisas que a gente queira falar na temporada. Acho que a gente tem muito para falar dessas decisões dos coaches também, McDaniels, o próprio Patricia, todos vamos tentar. Tem o pessoal do Special Teams também que não vai passar despercebido, porque fizeram muita bobeira nessa temporada. Então semana que vem a gente ainda volta para falar de temporada 2015, pra gente acabar com esse assunto de uma vez. E aí a gente vai entrar em free agent, reforços, draft, essas coisas.
Eu agradeço você. A nossa primeira temporada foi incrível. E vamos para mais uma, né, cara? Muito obrigado por terem acompanhado essa temporada inteira com a gente. É muito bom quando você torce por um time que quando vai mal, vai bem, né? Quando a gente vai mal, a gente chega na final de conferência. Então, e perde por 2 pontos. E perde por 2 pontos, tendo feito uma partida desastrosa no ataque. Então, é muito fácil torcer por esse time, eu costumo dizer, porque ele sempre briga lá. E a gente vai falar mais no próximo episódio, mas esse time vai brigar de novo ano que vem pela AFC, podem ter certeza. A base todinha do time vai estar de volta. Muito obrigado por essa temporada e o trabalho continua. Né? Vamos nessa. Um abraço, galera. Até mais. Um abraço. We love our New England Patriots and the way